São todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Agora estaremos meditando na sua palavra e eu peço aos irmãos que, por favor, abram o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, nós leremos do verso 14 até o verso 21. Diz assim: Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Oremos. Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez oramos e pedimos que o Senhor nos dê a iluminação para compreendermos qual é a Tua mensagem para nós nesta ocasião. Nós nos submetemos a Ti e suplicamos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a cada final de ano, geralmente nós paramos para refletirmos como foi ou como foram as experiências passadas. Esta é uma experiência que nós temos a cada final de ano porque a consideramos importante para nós. Não é à toa que as TVs dedicam programações com retrospectivas, refletindo os eventos mais importantes no decorrer daquele ano. E por que nós fazemos isso? Por que nós gostamos tanto de olhar para trás e observarmos e refletirmos sobre os eventos que passaram? Por várias razões que são consideradas importantes. Primeiramente, as lições mais importantes para a nossa vida são resgatadas das experiências passadas. São através das experiências que tivemos que extraímos aquelas que podem nos tornar melhores para o futuro. Também por necessidade de prevenção. Olhando para trás, vamos descobrir que cometemos vários erros. Nós acertamos, mas também cometemos vários erros. E isso nos dá a chance de, no ano seguinte, nos prevenir contra a continuidade desses mesmos erros. Também nós amadurecemos planos para o futuro. Todas as experiências que tivemos nos permitiram enxergar melhor quais são os nossos limites. E assim podemos ajustar melhor as expectativas para o futuro. Grande parte das nossas frustrações, das nossas tristezas, está relacionada com a expectativa irreal que muitas vezes construímos em relação aos dias de amanhã. Expectativas às vezes exageradas, às vezes aquém daquelas que nós podemos alcançar. Mas as experiências passadas, elas nos ajudam a enxergar melhor como definir os objetivos do próximo ano. Normalmente, no final de ano, as pessoas estão querendo fazer resoluções, traçar planos. E a melhor maneira de fazermos isso é olhando para trás. Também, nós procuramos nessas memórias do passado motivos de alegrias para o presente. Nem tudo foi ruim, como às vezes parece para nós. Nós não admitimos que tudo na nossa vida foi ruim. Nós fazemos questão de olhar para trás para refletirmos as coisas boas que aconteceram conosco e como Deus nos abençoou. Então, olhar para trás, verificar o passado, é uma experiência positiva e eu diria também necessária. Sabemos que o Senhor foi imensamente misericordioso conosco no decorrer deste ano. Nós passamos por muitas dificuldades, é certo, mas é certo também que o Senhor esteve presente todos os dias da nossa vida, nos guardando no decorrer da nossa história. Se as coisas foram ruins, precisamos saber que elas poderiam ter sido
piores se não fossem as misericórdias do Senhor. E por isso nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus e o glorificarmos por tudo isso. Mas sem dúvida, este ano foi, quem sabe, o ano mais difícil para todos nós, distinto de todos os outros que passaram, por causa da pandemia do vírus da Covid-19. Essa pandemia afetou a nossa vida profundamente, afastando de nós as pessoas que nós mais amamos e talvez que mais amávamos. Pessoas essas que partiram e nem sequer tivemos oportunidade de fazermos uma cerimônia fúnebre digna em respeito e em honra à memória que essas pessoas deixaram para nós. Fomos afastados uns dos outros, fomos privados de fazermos celebrações ou cultos fúnebres adequados e também passamos por muitas perdas. Muitos de nós tiveram grandes perdas na vida pessoal. Sabe o que é você ter dívidas e ter a sua vida financeira toda organizada, contando com o rendimento mensal, e de repente você é surpreendido com uma notícia de que você não tem mais o emprego, e você ter que ver essa dívida crescendo e se avolumando, acarretando muitas angústias e muitas aflições para dentro da sua casa? Assim, muitas pessoas enfrentaram grandes perdas. Empresas fecharam, empresários acumularam dívidas e hoje, embora com as suas empresas, estão privados de terem um pouco de liberdade financeira como eles estavam esperando. Nós assistimos durante este ano o índice de divórcios e de violências, de agressões dentro de casa aumentar exponencialmente, mais do que nos outros anos. As pessoas passaram mais tempo dentro de casa e mais tempo dentro de casa, sem sair, sem interagir com o mundo lá fora, se tornaram mais sensíveis emocionalmente, se tornaram mais, eu diria até, hostis dentro de casa, e passaram a agredir com palavras e fisicamente aqueles que estão ali dentro. Quantos e quantos casais não optaram pelo divórcio porque não estavam mais suportando conviver com seu cônjuge? Olha que coisa curiosa, nós nos casamos para vivermos com o nosso cônjuge por toda a nossa vida. Bastou uma experiência de termos que ficar juntos, o que nós planejamos ao nos casarmos, para descobrirmos que nós tínhamos muitos problemas conjugais que nesta pandemia foram expostos diante de nós mesmos e tivemos que enfrentá-los, tivemos que lidar com todos eles. Realmente, este foi um ano dramático para toda a nossa nação e para todo o mundo. Contudo, como seguidores de Cristo, percorrendo o caminho do sofrimento, temos que considerar que não podemos viver de experiências passadas. Não dá para entrarmos agora no próximo ano herdando todas as experiências ruins que vivemos durante este ano, especialmente com base nesses dramas que tivemos que enfrentar, porque nós andamos pela fé, considerando a esperança que nos foi prometida. E é exatamente este o propósito que eu tenho com essa mensagem, trazendo aqui uma palavra de encorajamento a toda a igreja, e também para que confiemos em Deus e iniciemos este novo ano com vigor, com coragem, com disposição, mais conscientes do propósito de Deus para cada um de nós. Desculpa, irmãos. Olhando para o livro de Isaías, o livro de Isaías é considerado um livro profético, e ele registrou aqui as promessas de Deus para Israel, antes mesmo de Israel ter sido levado para o cativeiro babilônico, há mais ou menos 740 anos antes de Cristo. O próprio nome do profeta Isaías indica ou revela o tema central de todo o livro: a salvação provém do Senhor. Este é o significado do nome do próprio profeta, autor deste livro. Curiosamente, quando você pesquisa a palavra salvação entre todos os escritos proféticos, os maiores e os menores, você descobre que só no livro de Isaías há 27 ocorrências da palavra salvação. Muito mais do que em todos os outros livros proféticos maiores e menores. Entre os demais livros proféticos, essa palavra ela ocorre apenas 7 vezes. E como eu disse, no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, 27 vezes, porque esta é a mensagem do profeta à nação de Israel antes de entrar no cativeiro.
eles estavam para entrar no cativeiro, sendo levados como escravos, e já estavam sendo abordados com a mensagem de Deus, de que Ele é o Deus da salvação, Ele é aquele que livra o seu povo, mesmo quando tem que atravessar por grandes vales. E a estrutura do livro também anda exatamente neste propósito. O capítulo 1 até o capítulo 9 do profeta Isaías, o profeta expõe a nação de Israel da sua maneira mais crua, ou mais despida possível, mostrando como a nação de Israel carecia de um Salvador, como a nação de Israel necessitava e clamava por um Salvador. Já do capítulo 40 até o capítulo 66, o último livro, essa parte se concentra em apresentar abundantes livramentos da parte de Deus, começando com promessas. E o capítulo 43, como vigorosamente encontramos em qualquer outra parte da Bíblia, Deus expressa o seu amor por Israel, expressa o seu amor por aquele povo. É um povo que está entrando no cativeiro, mas está entrando com esta mensagem de que Deus ama o seu povo, Deus ama a cada um de nós. E para entendermos o contexto, devemos entender que Deus e a nação de Israel têm uma relação de mestre e servo. E isso é claro no capítulo anterior. Por exemplo, se você puder voltar à página da sua Bíblia, no capítulo 42, verso 1, nós lemos o seguinte: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Agora o verso 6 e o verso 7. Diz assim: eis o Senhor, eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Esta é a mensagem que Deus está dirigindo à nação de Israel, com o chamamento claro para servir de luz para os povos, para os gentios. No entanto, o servo Israel falhou. Em vez de abrir os olhos cegos das nações e libertá-las das prisões espirituais, o pecado e o fracasso de Israel resultaram no cativeiro. Porque Israel falhou e continuou falhando, foi levado para o cativeiro. Para qualquer pessoa que tem a responsabilidade de administrar uma empresa, sabe muito bem o que significa encarregar um funcionário de uma missão, designar uma tarefa e ele falhar. E mesmo sendo advertido, ele continuar falhando, falhando e falhando. A solução imediata e inevitável para casos como esses é a demissão, que é a consequência da desobediência. E foi assim com a nação de Israel. Israel falhou com o Senhor, falhou, mesmo sendo advertido. O resultado foi o cativeiro. Aquele que foi chamado para ouvir e falar as palavras de Deus se tornou surdo. Aquele que foi comissionado para guiar as nações se tornou cego. Nós vemos isso nos versos 18 até o verso 20 do capítulo 42. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, se referindo à nação de Israel? Ou surdo como o meu mensageiro, mais uma vez se referindo à nação de Israel? A quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. A nação de Israel falhou na sua missão, falhou na sua vocação, falhou diante do Senhor. No entanto, Deus é um Pai compassivo. Não apenas compassivo, Deus é fiel. E quando o seu povo falha, quando eu falho, quando você falha, quando você peca, Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós deixamos de ser quem nós deveríamos ser. E o povo de Israel deveria saber disso no meio das suas tribulações.
Quando você olha o texto agora, capítulo 42, verso 8, vamos perceber como Deus enfaticamente está se afirmando diante da nação de Israel, dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Verso 8 do capítulo 42. Já no capítulo 43, verso 3, o autor diz assim, nas palavras de Deus: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Agora, no final, no meio do verso 10, nós lemos que eu sou, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Verso 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Verso 15 do capítulo 43, eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei. Agora o verso 25, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus está afirmando continuamente diante da nação de Israel quem Ele é, porque saber quem Deus é saber o que Deus é capaz de fazer, é saber o que Deus pode fazer por amor do seu povo. E no contexto do capítulo 43, o povo que se encontrava no cativeiro recebeu a promessa de que seria liberto, a promessa de que Deus traria resposta para aqueles momentos difíceis pelos quais a nação de Israel estava atravessando. E é o que nós vemos aqui na estrutura do capítulo 43, versos 14 ao verso 21. Primeiramente, nós vemos aqui uma promessa de libertação no verso 14. Depois, o verso 15 apresenta quem haverá de libertar o povo de Israel. Qual é a precedência dessa libertação? Versos 16 e verso 17. A expectativa dessa libertação, versos 18 ao verso 19. E o propósito final dessa libertação, versos 20 ao verso 21. Portanto, vejamos novamente o que diz o verso 14, onde nós temos aqui a promessa da libertação do povo daquele cativeiro, daquelas tribulações, daqueles tempos difíceis que o povo estava levando para o cativeiro, sendo levado como escravo para o cativeiro. Diz o texto: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. É curioso como começa esse texto. Esse texto começa declarando o amor de Deus pelo seu povo. No início do verso 14 diz: por amor de vós. E aí então há o anúncio da promessa da libertação. Deus é aquele que ama o seu povo. Apesar do seu povo falhar, apesar do seu povo ter que ser disciplinado na história de Israel pelos babilônios, assim como nós muitas vezes somos disciplinados pelos resultados dos nossos próprios pecados, Deus continua nos amando. Deus continua amando você, como um pai ama o seu filho, mesmo quando este falha consigo. Deus continua amando. E não há tribulações, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Deus continua nos amando, e é justamente por causa deste amor que nós vemos aqui a promessa e a garantia de que Ele haverá de libertar o seu povo do cativeiro, enviando inimigos para punir os babilônios. Vemos isso a partir, por exemplo, do verso 13, o verso anterior do verso 14 aí, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Porque Deus é o soberano das nações. Deus detém todo o poder, e se Ele promete libertar o seu povo, se Ele promete dias de paz, se Ele promete salvação para o seu povo pode ter certeza de que isso haverá de acontecer, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Então Ele envia os inimigos para punir os babilônios, porque Ele é o Senhor, o Santo de Israel. Ele transformaria os babilônios de conquistadores para conquistados. Eles haveriam de fugir nos seus navios. Quando Ciro, o rei da Pérsia, entrasse na Babilônia e conquistasse aquela terra, eles haveriam de tomar os seus navios e fugir. Os caldeus citados aqui no texto eram uma tribo no extremo sul da Mesopotâmia, e eles
ocupavam ali regiões entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, os navios que eles usavam eram extremamente importantes para o seu comércio e também para as suas festividades idólatras. Olha como Deus prevê a libertação do povo de Israel, humilhando os seus inimigos. Eles fugiriam para os seus navios e haveriam de escapar. Embora Ciro tenha sido o agente humano da libertação do povo de Israel, claramente o texto deixa claro que o grande libertador de Israel, aquele que trouxe resposta de paz e de salvação para o seu povo, foi o Senhor, o Santo de Israel. Isto é claro no início do verso 14. O Senhor, o que vos redime, mais adiante, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os de lá farei embarcar como fugitivos. É o Senhor quem age, é o Senhor quem promove libertação, é o Senhor quem promove livramento para o seu próprio povo. E isso fica mais claro ainda no verso 15, quando nós encontramos aqui o testemunho do libertador, do próprio Deus. É claro que este texto está aqui para assegurar ao povo de Israel essa segurança, essa confiança de que Deus detém o poder sobre todas as coisas e que não há nenhuma circunstância na nossa vida que Deus não possa intervir, que Deus não possa trazer resposta. E claramente Deus é apresentado no verso 15 numa relação tríplice com a nação de Israel. Ele é o único justo e juiz. Referência a esta dele ser o Senhor, o seu santo, diferente dos juízes corruptos, daqueles que tramam barganhas nos bastidores, às escuras. Deus é completamente santo. E Ele é o Senhor da nação de Israel, para fazer justiça e trazer sobre o seu povo tão grande salvação. Ele não é apenas um justo juiz, Ele é apresentado por si mesmo aqui como o Criador. O povo falha, mas Deus recria o seu povo. Deus forma para si um povo novo. Nós pecamos, nós falhamos, nós somos imperfeitos, mas é pela ação do Espírito de Deus que estamos sendo formados um povo santo. Assim como nós identificamos especialmente no capítulo 65 e capítulo 66 do livro de Isaías, onde Deus é apresentado como o Criador de Israel. Ele está formando para si um povo santo. Ele está criando para si um povo santo. Por isso ele é apresentado não apenas como justo e único juiz sobre a nação de Israel, mas ele também é apresentado como o Criador do seu povo. O povo entra no cativeiro por causa dos seus pecados e sai do cativeiro com uma nova consciência, com uma nova perspectiva, mais amadurecido diante dos eventos futuros. Assim como todas as tribulações na vida dos cristãos não são uma oportunidade de perda, se torna uma oportunidade de crescimento, de maior santificação, onde aprendemos a ser mais pacientes, misericordiosos e humildes na presença do Senhor. Porque Deus é quem está fazendo uma nova obra no seu povo, e Ele é apresentado também como monarca de Israel, o vosso rei, diz o texto. Quando o povo pediu a Samuel para que fosse ungido um rei humano sobre a nação de Israel, Samuel então recorreu ao Senhor em oração, e este lhe disse as seguintes palavras: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 8, verso 7. Contudo, aqui neste texto, verso 15, o povo de Israel está sendo lembrado que o único Senhor, que o único Rei sobre o seu povo é Ele mesmo. Não há outro semelhante ao Senhor, não há Deus semelhante ao Senhor. Ele é único. É o vosso santo. E, portanto, não há ninguém capaz de reverter as situações tenebrosas, sombrias, aflituosas, angustiosas que acometem o seu povo, senão o Senhor. Ele é o nosso Rei. É o único que governa a nossa vida. É o único que tem a história da nossa vida sob o seu controle. E nada escapa do seu governo. Verso 16 ao verso 17, temos aqui a precedência da libertação. Primeiramente a promessa, segundo a pessoa, agora a precedência dessa libertação. Qual é a referência que o povo tem de que Deus haverá de libertá-lo?
somos convidados a visitar o passado nesses versos 16 e verso 17. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Deus pediu ao seu povo para que se lembrasse de como Ele libertou o seu povo no passado. E quando o povo de Israel visitava o seu passado, consultava a sua memória, era tomado por uma grande alegria, porque Deus fez uma maravilha no passado, ao tirar o povo não apenas do jugo da escravidão, mas tendo aberto o Mar Vermelho para que atravessasse, e antes humilhado cada um dos seus inimigos. Seus cavalos, seus cavaleiros, suas carruagens foram todos submersos no Mar Vermelho. Deus puniu severamente os egípcios e assim glorificou o seu nome diante da nação de Israel. De modo que por séculos o povo de Israel teve como referência esta maravilha que Deus operou no passado. Temos aqui uma das afirmações mais ousadas e espetaculares do livro de Isaías. Israel tinha memória e estava baseado nas experiências passadas. Eles se lembravam de maneira viva de todas essas histórias do passado. Contudo, Israel estava vivendo um saudosismo vazio de esperança. Estava pensando em como Deus agiu no passado, como Deus foi bondoso no passado. Normalmente, em períodos de tribulações, de dificuldades, nós não encontramos motivos que possam alegrar o nosso coração no presente. Então nós fazemos um esforço, como o salmista no Salmo 77, de consultar as histórias do passado, para ver se nós encontramos algum motivo que possa trazer alegria para o nosso presente. E o povo de Israel estava vivendo assim, olhando para o passado, consultando como Deus maravilhosamente o livrou da terra do Egito, da escravidão sob os egípcios. Só que eles estavam, ao fazerem essa consulta do passado, esquecendo das coisas maravilhosas que Deus poderia fazer ainda no seu presente. Eles estavam impedidos, por conta desse saudosismo vazio de esperança, de contemplar o que Deus estava para fazer na sua história ainda. Não estava ciente de que Deus constrói o passado para edificar o futuro. Aquilo que aconteceu no passado foi apenas um prelúdio de coisas muito maiores e maravilhosas que Deus estava para fazer. Mas Israel não estava ciente disso. Não estava ciente que as grandes maravilhas do passado apontam para coisas muito maiores. Portanto, a precedência do êxodo deveria servir de referência para aquilo que Deus haveria de fazer. Se Deus, como lemos no Salmo 30, Deus agiu de forma tão maravilhosa na vida de Davi ao tirar o seu pé da cova, ao impedir que os seus inimigos regozijassem diante da sua própria morte. Davi, diante de todos esses acontecimentos, termina dizendo, com os verbos no futuro: eu te glorificarei, Senhor, para todo sempre. Assim como vemos no Salmo 121 também, o salmista está dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Os romeiros estavam refletindo naquilo que Deus fez no passado para livrá-los, e o Salmo 121 termina dizendo como Deus promulgará, como Deus fará perpetuar a alegria do seu povo, a bênção sobre o seu povo, a vitória sobre o seu povo. Os eventos do passado foram construídos para ampliar a nossa visão sobre o futuro. O que Deus fez no passado deve tomar agora o nosso coração, de tal modo que nós não fiquemos presos ao passado. Pelo contrário, sejamos capazes de olharmos para frente, observando aquilo que Deus ainda está para fazer. E Deus está para fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E Ele já tem feito, mesmo no meio das nossas tribulações. As tribulações presentes mostraram para nós quão dependentes somos do nosso Senhor, quão frágeis somos diante das intempéries, diante dos infortúnios, diante das imprevistas adversidades que batem à porta da nossa casa e que não somos capazes de prever com exatidão e nos preparar exatamente para elas. Quando essas situações vêm, nós nos lembramos que somos homens e que somos carentes do Senhor. E essas tribulações vieram para, certamente, punir os ímpios, os rebeldes,
mas também para quebrantar os nossos corações diante do Senhor e fazermos lembrar que Ele é o Eu Sou, Ele é o Senhor, Ele é o grande Deus, o nosso Santo, o Deus de Israel, o nosso Senhor. O Êxodo, descrito aqui nos versos 16 ao verso 17, descrevem coisas do passado, coisas que deveriam ser esquecidas, deixadas de lado. Deus chamou a atenção do povo para algo novo, um novo êxodo que estava para fazer. E o povo, na Babilônia, perdeu a capacidade de cantar cânticos de alegria, porque não via esperança para aqueles dias. E Deus está aqui chamando a atenção do povo para o fato daquilo que Ele estava para fazer. Entre a terra da Babilônia e Israel havia um grande deserto, e ainda há um grande deserto. Portanto, para libertar o povo e restaurá-lo à sua terra, Deus haveria de criar não um caminho no mar, como vemos aqui no verso 16, mas um caminho no deserto. É o que nós lemos no verso 19. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus é capaz de fazer um novo êxodo. E é por isso que nós vimos aqui no verso 18 a seguinte palavra de Deus ao povo de Israel: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diante da consulta ao passado, das coisas maravilhosas que Deus fez, Ele agora se dirige à nação de Israel e diz para o povo: não se lembrem das coisas passadas, nem considere as coisas antigas, porque Ele estava para fazer um novo êxodo. Se vocês estavam pensando no êxodo como tendo sido a última grande bênção que Deus ofereceu a Israel, é como se Deus estivesse dizendo: você está muito enganado, meu povo, porque eu estou para fazer um novo êxodo. Israel não deveria descartar o testemunho do que Deus fez, mas também não deveria ficar preso ao passado, impedido de contemplar as obras maiores e mais maravilhosas que estavam para ser realizadas. Por este motivo, não estava discernindo as coisas novas que Deus estava fazendo naquele tempo. E foi por esse mesmo motivo que o povo de Israel não teve discernimento quando o Messias prometido veio, quando o Senhor Jesus veio. Eles estavam tão presos às coisas do passado que eles perderam a capacidade de contemplar aquilo que no futuro Deus faria de uma maneira mais gloriosa ainda. Como nós vimos aqui, o êxodo do povo da Babilônia para a terra de Israel novamente, como um prelúdio ou um indicativo de algo muito maior que está para acontecer ainda, quando o Senhor Jesus voltar segunda vez, para redimir o seu povo eternamente da presença do pecado. E era isso que o povo de Israel precisava saber, mas o povo não estava percebendo as coisas que Deus estava fazendo. Por isso é que nós lemos aí no verso 19: porventura não percebeis? Nós não estamos percebendo o que Deus está fazendo no meio dessas tribulações que estamos atravessando? Porque certamente Deus está fazendo grandes coisas em nós. Lições essas que só aprendemos quando atravessamos pelo vale, quando passamos pelo vale escuro e sombrio, quando passamos por situações de dificuldades, é quando nós relembramos de lições que nunca deveríamos ter esquecido. Deus está fazendo coisas maravilhosas no povo de Israel quando estava no cativeiro, como Deus estava para fazer coisas maravilhosas na sua libertação. Assim também na nossa própria vida. No meio das tribulações, Deus não está ausente, meus irmãos. No meio das lutas, Deus não encolhe a sua mão para deixar de nos abençoar. Pelo contrário, Deus está presente e Deus está abençoando. Mas nós não percebemos isto quando nós deixamos de olhar adiante, quando deixamos de olhar para aquilo que neste momento Deus está nos preparando para experimentar. E aqui
nós chegamos ao final do texto, verso 20 ao verso 21, quando identificamos o propósito aqui desta libertação. Claramente a finalidade de tudo o que haveria de ocorrer foi a de glorificar o nome do Senhor. É isso que nós lemos no verso 20 e verso 21. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Claramente, o propósito de Deus, assim como Deus teve o propósito ao libertar o povo de Israel da terra do Egito, de glorificar o seu nome, assim também Deus tem o propósito ao libertar o povo da Babilônia, de glorificar o seu nome. Assim como nas nossas tribulações, ao nos libertar, ao nos dar um novo tempo, ao nos permitir experimentar coisas novas da parte de Deus, o propósito de Deus é de glorificar o seu nome. Deus deve ser glorificado quando tudo está bem, mas também quando passamos por dias sombrios e difíceis. Como ele foi glorificado na libertação dos israelitas no Egito, também seria na libertação dos israelitas da Babilônia. Esses êxodos registrados nas Escrituras, tanto do Egito como também da Babilônia, reavivam a esperança para a salvação de pessoas em todo o mundo, o qual foi levado ao cativeiro, ao exílio, quando Adão pecou, quando Adão negou a palavra de Deus e desobedeceu o Senhor. A partir de Adão, todo mundo foi levado ao cativeiro. Não há justo nenhum sequer. Todos foram levados ao cativeiro. E a glória de Deus se revela quando as pessoas são libertas da escravidão, do pecado e do poder de Satanás, pela fé em Jesus Cristo e recriadas pelo poder do Espírito Santo. Nós já não andamos como andávamos quando estávamos escravizados pelo pecado, mas agora andamos em novidade de vida, no poder do Espírito de Deus, porque agora temos fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso libertador. Assim, o povo também deveria crer na libertação que viria da parte de Deus e glorificar ao Senhor, porque Ele é o seu grande libertador. Esses versos, eles retratam a nova criação ressurgindo, como eu disse, como mais amplamente lemos no capítulo 65 e capítulo 66. Aqui nós temos indicativos de como será a nossa realidade quando Cristo voltar. E a ilustração que nós temos aqui é de paz na terra. Predadores e presas estarão unidos pelo interesse de glorificar a Deus, porque o cenário da vida e da sua sustentação será completamente transformado. Olha o que diz o verso 20: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Por quê? Porque que predadores e presas, por que conquistadores e conquistados hão de se unir na glorificação ao Senhor? Porque o Senhor haverá de transformar o cenário de todos eles. Porque o Senhor haverá de transformar a realidade deste mundo. Porque o Senhor haverá de transformar completamente a minha realidade e a sua realidade. Porei águas no deserto e rios do ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Deus é o Deus que faz coisas novas, porque tem poder para transformar realidades. Da mesma forma, na nova criação, o povo de Deus que foi oprimido pelos babilônios terá plena satisfação e paz na presença de Deus. E paz na presença de Deus. Quando estamos atravessando por dias difíceis, somos muitas vezes convencidos de que as nossas tribulações são maiores do que de todos os outros, e isso não é verdade. Quando estamos atravessando dias difíceis, normalmente somos convencidos de que as nossas tribulações são perpétuas, não haverá fim, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando estamos atravessando por intensas tribulações, somos muitas vezes convencidos de que Deus nos abandonou, e temos vários salmistas no livro dos Salmos testemunhando exatamente esse sentimento de ausência da parte de Deus, como se Deus estivesse esquecido
do seu povo, e isso não é verdade. Deus está presente. Deus está presente no meio do seu povo. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. E devemos, diante do Senhor, renovar as nossas forças, renovar as nossas esperanças, refazermos os nossos planos, estabelecermos novas expectativas, porque o Senhor é aquele que tem o poder para transformar realidades, mudar condições, alterar circunstâncias, trazendo esperança para o seu povo, mesmo quando este está atravessando por dias difíceis. Eu quero concluir esta mensagem trazendo 3 questões relacionadas com este texto e que tocam a nossa vida no momento que estamos atravessando e diante do novo ano que se aproxima. Tenho certeza que quando este ano iniciou, nenhum de nós esperava por aquilo que estava para acontecer. Fomos surpreendidos por problemas gravíssimos. Antes, alguém disse que seria apenas uma gripezinha, mas olha o que essa gripezinha fez. Afetou o mundo todo, criando tantos problemas e tantos dilemas para a vida de tantos. Milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas estão lutando pelas suas vidas nos hospitais neste momento, e outras tantas estão dominadas pelo medo dentro das suas casas. Nós não imaginávamos que problemas nessa proporção estavam chegando, e isso apenas reforça a verdade que a minha vida e a sua vida, ela é cheia de complexidades, ela é incerta, ela é frágil e ela também é curta. Nós nunca deveríamos nos esquecer disso, agindo de uma forma arrogante, orgulhosa, pretensiosa, nos esquecendo do Senhor, nos esquecendo da sua palavra, nos esquecendo da necessidade de o buscarmos com as orações, de nos humilharmos na presença dEle. E quando as coisas estão indo muito bem, a nossa tendência natural é de nos esquecermos do Senhor e virarmos as costas para Ele. Mas todo este cenário que estamos vivendo ainda nos faz pensar que o quanto nós carecemos do Senhor e o quanto nós carecemos de algumas convicções. Em primeiro lugar, todos nós estamos sujeitos às mais variadas dificuldades. Nenhum de nós está isento de passar por elas. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Isso deveria produzir em nós um comportamento humilde diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Porque muitas vezes nós humilhamos os nossos irmãos, os perseguimos, os maltratamos, julgando ser melhores ou maiores do que eles. Mas todos nós estamos sujeitos a muitas dificuldades, e quando elas batem na nossa casa, quando elas nos alcançam, nós percebemos que aquele irmão, aquela pessoa que nos atendeu, que deveria ser tratado com honra, com respeito, com amor, com misericórdia, deveria receber o mesmo tratamento que agora nós carecemos. Nós devemos observar na história do passado, na história de todo este ano que nós vivemos, e ainda estamos vivendo, que todos nós somos vulneráveis demais para nos esquecermos do Senhor. Todos nós somos vulneráveis demais. E só de pensar nisso já me dá temor no meu coração, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mas uma coisa eu sei, e esse texto me comunica e me convence, de que toda a resposta para as nossas necessidades se encontra em Deus. Se encontra no Senhor. Se encontra no Senhor. Muitos neste momento estão pensando que a vacina é a grande esperança para a humanidade. Eu não quero ser pessimista, eu quero ser bastante otimista ao fazer a seguinte afirmação: que a vacina não é a esperança que este mundo necessita. Porque quando essa vacina chegar, os homens poderão continuar vivendo no pecado, se esquecendo do Senhor, destinados para um grande abismo. A única esperança que o mundo precisa neste momento é do Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Deus é a luz que brilha no meio das trevas e nos dirige de modo seguro
para o destino que Ele preparou através do Seu Filho para cada um de nós. A nossa esperança é o Senhor. Os homens são instrumentos, mas a resposta só Ele é quem dá. Ele ouve os que o invocam, e orar, portanto, se torna uma necessidade fundamental e indispensável. Sabendo quem é o Senhor e do que Ele é capaz de fazer, deveríamos entrar neste novo ano com um compromisso pessoal, mesmo que ninguém saiba, mesmo que não tenhamos a necessidade de convencer ninguém que temos uma vida de oração. Deveríamos entrar neste ano, eu e você, com um compromisso muito maior de nos dedicar à oração e de invocarmos o Senhor, porque Ele tem os seus ouvidos abertos para o nosso clamor. Ele ouve todos aqueles que o buscam. E muitos de nós, como diz Tiago na sua epístola, não tem resposta porque não pede, não fala com Deus, não o invoca, sabendo o que é a nossa vida diante destas incertezas históricas, circunstanciais. Devemos entrar neste ano com um compromisso maior de orarmos e de buscarmos ao Senhor, de colocarmos o nosso joelho no chão diariamente. Se este ano passou em branco, não ande mais em conformidade com este passado. Contemple agora o seu futuro com um novo compromisso, de em 2021 orar muito mais do que você orou em 2020, e de buscar do Senhor a resposta que só Ele pode dar para a sua vida, para a sua família, para a sua necessidade, porque Ele ouve a sua oração, e Ele ama você o suficiente, tanto para te disciplinar, como também para te socorrer no dia da angústia. Em segundo lugar, não nos permitamos viver presos no passado. Tenhamos esperança, meus irmãos, tenhamos esperança. Este ano não foi fácil, mas pela vontade, pela misericórdia, pela graça de Deus, o ano de 2021 será muito mais abençoado, muito mais abençoado. Não entremos no ano de 2021 pessimistas, abatidos, desanimados, como se o Senhor não estivesse conosco, como se tudo que Deus tivesse que fazer conosco, Ele fez no passado e Ele não tem mais nada o que fazer, porque isso não é verdade. Deus pode fazer coisas novas no futuro. Entremos este ano com esperança, com confiança, invocando o nome do Senhor, nos humilhando na sua presença, porque Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele tem a resposta. E eu não me refiro apenas a essa doença, eu me refiro à nossa vida diante do Senhor, eu me refiro à nossa vida familiar, eu me refiro à nossa vida financeira, eu me refiro à nossa vida diante dessa sociedade distante do Senhor e que carece da mensagem do Evangelho que Ele colocou nas nossas mãos. Entremos este ano com confiança, com certeza de quem é o Senhor e daquilo que Ele pode fazer por amor ao seu povo e a favor dEle. Tenhamos esperança. Novas coisas emergem das coisas antigas. O que Deus fez no passado é apenas uma minuta, um esboço, um protótipo, um arquétipo daquilo que Ele está para fazer no futuro, daquilo que Ele está para fazer na história da nossa vida. E eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, eu não estou aqui lançando palavras ao ar de forma imprudente e leviana, porque eu tenho absoluta certeza que quando o Senhor Jesus voltar, não haverá fardo nenhum sobre os nossos ombros, não haverá mais nenhuma tristeza nos nossos olhos, não haverá mais nenhuma tristeza que estará nos impedindo de abraçar e de sermos abraçados. Eu tenho certeza que o que Deus está para fazer, meus irmãos, na vinda do Senhor Jesus Cristo, é muito maior do que tudo aquilo que Ele já fez no passado. A primeira vinda de Cristo foi gloriosa, mais gloriosa ainda será a sua segunda vinda. E é esta a esperança que eu contemplo para o meu dia de amanhã. Eu tenho consciência que no ano de 2021, com certeza eu terei que atravessar muitas lutas, e você talvez lutas maiores do que as minhas, tenho certeza disso, mas eu tenho uma certeza muito maior, de que Deus está para fazer
maravilhas na história da nossa vida. É só uma questão de tempo. Essa é a nossa esperança. Honre o seu passado, mas aguarde o futuro. Deus está para fazer coisas novas. E tudo o que estamos atravessando neste tempo, estamos atravessando para extrairmos dele lições preciosas que devem modular, que devem conduzir a nossa vida, a nossa caminhada muito mais excelente na presença de Deus. Com certeza muitos de nós temos histórias marcantes e até triunfantes no passado, mas não podemos nos acomodar nelas, negando novos esforços, novos objetivos, novas expectativas, porque estamos sendo dirigidos para frente, não para trás. Nós não devemos dirigir a nossa vida olhando para o retrovisor, porque o acidente é inevitável. Nós dirigimos a nossa vida olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E se nós queremos resultados diferentes na nossa vida, nós precisamos mudar as nossas rotinas, precisamos mudar os nossos valores com base nessa esperança, com base neste foco de quem é o Senhor e do que Ele está para fazer na nossa vida. Os problemas passam ou nós passamos por eles. Levante a sua cabeça, levante-se de onde você está, não se entregue às coisas do passado, rume adiante, olhando para o Senhor. Se os problemas não passarem, passe por eles, mas confie no Senhor, assuma suas responsabilidades e siga em frente. Em terceiro e em último lugar, apeguemo-nos à esperança da vida eterna. Em tempos de calamidades é comum ouvirmos dúvidas do tipo: se Deus existe e se Ele é bom, por que Ele permite passarmos por todas essas tribulações? Contudo, esta pergunta ela tem um pressuposto errado, porque essa pergunta pressupõe que Deus é o responsável moral por todas as calamidades do mundo, que Deus é o culpado de tudo o que está acontecendo. O pressuposto errado determina uma resposta errada, uma pergunta errada. A pergunta que deveríamos fazer é: o que nós fizemos para merecermos, da parte de Deus, passar por cada uma dessas tribulações? E o que nós fizemos, a Bíblia, a palavra de Deus, claramente nos comunica que nós pecamos. Todos nós pecamos contra o Senhor. O pecado nos tornou rebeldes diante de Deus e eternamente condenados. Mas a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho para nos justificar dos nossos pecados e nos libertar da escravidão dele. Essa notícia nos anima, por sabermos que temos esperança, e é ela que nos fortalece nas atuais tribulações, porque o nosso destino final é estarmos com o Senhor e nos alegrar nele para todo sempre. O novo se baseia no passado e amplia a nossa fé para o futuro retorno de Jesus. Esta é a nossa esperança. Jesus está para voltar, e sabendo que Ele está para voltar, nos animemos. Não permitamos que os nossos pés se cansem. Continuemos perseverando na fé, lutando em defesa da fé evangélica e defendendo também os valores da palavra de Deus na nossa vida e na nossa casa. Podemos perder, meus irmãos, muitas coisas, mas não podemos perder a esperança. Estamos concluindo este ano dramático e difícil para todos nós. No meio de todos esses eventos deste ano, Deus exerceu sobre nós a sua misericórdia. Ele está nos preparando para experimentarmos coisas novas que está para fazer na minha vida e na sua vida. Deus está para fazer coisas novas na nossa vida. E ainda que nós não percebamos o que Ele está fazendo, nos apeguemos a esta palavra, meditemos nela, porque o Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Vamos orar?